Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog bem livre para a gente conversar sobre séries, porque talvez você seja como eu, assiste as séries atrasadas que todo mundo já assistiu, então esse vídeo pode ser útil para você. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram e tem a newsletter na descrição com link gratuito. Falo de romance e suspense, meus gêneros prediletos. E aqui é série para retardatários como eu. Eu vou explicar isso para vocês porque realmente eu demoro um pouquinho para assistir o que todo mundo já assistiu. Vou provar? Breaking Bad. Sim, 2008 começou Breaking Bad. Eu só fui assistir esse ano, por insistência do meu namorado, também porque na minha mentoria as estratégias de Breaking Bad foram apresentadas pra gente, me chamaram muito a atenção. Essa série, então, que começou em 2008 e terminou em 2016, ela traz um professor de química que tem um diagnóstico de câncer, um cara que é desrespeitado pelos seus alunos no ensino médio, que não tem grana pra nada, é pai de um garoto que tem paralisia cerebral, se não me engano, e a esposa tá grávida de um próximo filho. E esse diagnóstico vem deflagrar um grande problema para ele. Ele não vai morrer e deixar a família dele com uma mão na frente e outra atrás, toda problemática como é. E ele se vê desesperado, mas como ele é um químico brilhante, apesar de se limitar ao ensino médio, ele vai fazer metanfetaminas e vender. Ele vai entrar para o mundo do crime, porque ele faz metanfetaminas como ninguém. E aí começa toda a história. Gente, é mega violento. Breaking Bad, o nome já diz grande parte dessa história. Ele é um anti-herói, ou melhor, ele vai se transformar de bonzinho até demais, num cara mal pra caramba. O egocentrismo dele vai tomar conta de tudo e é assim que a história vai fluindo. Meu, é muito legal. Devo reconhecer que é muito legal. Quando acabou, eu fiquei triste. Eu levei um tempinho para me acostumar à atmosfera maluca da história, mas depois que você pega gosto, é uma história super bem contada. Os personagens têm arcos dramáticos fantásticos. Enfim, é bem legal. E para quem ficou desamparado, tem duas opções, quer dizer, tem várias, tem inúmeras opções, mas eu vejo duas opções, que é o Better Call Saul. Saul é o advogado que o Sr. White, o protagonista de Breaking Bad, contrata no meio da história para ajudá-lo no mundo do crime. E ele vai ganhar, o personagem é tão interessante, como eu disse, todos os personagens de Breaking Bad têm um arco dramático muito bacana que permite que você tenha uma série com um deles. E é o Better Call Saul. Então, se você gostar desse estilo, é uma opção. Outra opção é a Ozark. Meu namorado tá assistindo, é um pouquinho violento, é parecida, mas é diferente. Muito bem cotada também, é uma opção bacana para quem gostou do estilo. Eu ainda não entrei na série Ozark, porque eu voltei a uma série do passado que eu amo de paixão. Eu tô falando de Outlander. E eu sou daquelas bem raiz. Veja, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho DVD. Eu não sei nem se eu assinava na época Netflix, eu não vou lembrar agora. Fato é que eu comprei o DVD de Outlander, tava fazendo compras numa livraria, vi esse DVD, eu falei, primeira temporada, que interessante, eu não tinha lido o Outlander da Diana Gabaldon. E eu falei, quer saber? Vamos ver essa série. Gente, eu fiquei apaixonada, viciada. Eu assisti várias vezes a primeira temporada. Aqui tá a grande sacada da Diana, da autora.
que é a viagem no tempo, né? A gente já vê aqui a viajante do tempo. Nós temos a Claire, que é uma inglesa que vai passear na Escócia com o marido dela. E lá na Escócia, ela acaba encontrando um círculo de pedras que, ao tocá-las, ela é remetida a 200 anos no passado, mais ou menos, para a época da Batalha de Culloden, por exemplo, que antecede um pouco a Batalha de Culloden, lá na Escócia. Batalha essa bastante importante, a luta dos jacobitas pela independência da Escócia, assim vai. Os redcoats, né, os casacas vermelhas, eu não sei como falar exatamente, mas é o exército inglês mantendo os clãs escoceses dominados e assim por diante. É uma história muito legal. Então é uma inglesa que estava vivendo em 1945 que vai para o passado. E lá, gente, eu adoro séries históricas que resgatam algum momento da história, seja a Idade Média, Renascimento, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Eu adoro essa pegada de voltar no tempo e viver aqueles momentos de alguma forma, ou ter uma história contada nesse contexto. E Outlander é perfeita nesse sentido. É emocionante. Então, quase acabei com os DVDs de tanto que eu assisti. A primeira temporada termina de forma muito violenta. E aí, mais uma vez, eu acho que eu já comentei que, eu não sei, todas as séries, gente, tem uma pegada violenta. É muito difícil você não ter violência nenhuma numa série. Mas Outlander tem sim violência e ela termina a primeira série com uma cena bastante forte que me deixou um tanto traumatizada. E, por outro lado, começa a segunda temporada, eu também tinha o DVD, indo para a corte francesa. Então a gente estava na Escócia, numa luta contra os ingleses, né? Os clãs contra os ingleses, uma certa resistência ali. E de repente você é transplantado para França. Ai, para mim foi um choque muito grande, eu parei de assistir. Passei anos sem assistir. E quando a gente terminou a Breaking Bad, eu falei, vamos voltar para Outlander? Falei pro meu namorado, né, que assiste comigo todas essas séries. E a gente voltou para a segunda temporada. E eu acho que forcei um pouquinho os primeiros capítulos para me acostumar com esse clima da França, mas me acostumei e engrenei de novo e foi indo, uma temporada atrás da outra, uma atrás da outra. E o legal é que terminava a temporada e você já começa a próxima, né? Na Netflix você tem isso meio que automático acontecendo e eu fiquei bem mal acostumada com essa história, porque chegou na quinta temporada, no último episódio, eu esperava que entrasse automaticamente a sexta temporada e qual não foi minha surpresa ao constatar que não tinha a sexta temporada. Não, ela só chega na Netflix em março de 2023. Então eu me senti um tanto abandonada. Sério, eu fiquei uns 2 dias perplexa, atordoada com essa notícia. E o que fazer para substituir esse buraco que ficou aqui no meu peito? Bom, vamos para outra série, é claro, mas eu tenho uma sugestão para vocês. O meu livro tem uma pegada de Escócia e uma certa viagem no tempo. Não é exatamente como a da Claire, de Outlander, mas a minha personagem principal, Nas Névoas da Tempestade, ela tem visões do passado, que depois evoluem para visões premonitórias também, mas ela volta para a Inglaterra da Elizabeth I, de Shakespeare, e é muito interessante. Então fica aqui também a minha sugestão, que no final desse mês se concretizará o meu livro Nas Névoas da Tempestade, sendo lançado para os saudosos de Outlander. Ele pode ajudar um pouquinho a aquecer seu coração. Mas o que eu fiz para aquecer o meu foi assistir Peaky Blinders. O primeiro episódio
dessa série também muito aclamada, que traz como protagonista o Cillian Murphy, um ator que eu adoro, e ele é o chefe de uma gangue em Birmingham, na Inglaterra. A gente tem um contexto de pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Europa, de forma geral, foi devastada. Os homens que sobreviveram às trincheiras dessa Primeira Guerra voltam para os seus lares mutilados de alguma forma, mesmo que seja psicologicamente. Foi uma guerra terrível, essa guerra de trincheiras. E eles voltam também para países, né, para suas casas, cidades que estão economicamente falidas, com uma vida muito complicada. E os Peaky Blinders são uma gangue de rua especializada em todo tipo de crime que você pode imaginar. E é isso que eles vão fazendo. Eu assisti só o primeiro capítulo e naquele dia eu não estava muito atenta. Então o problema foi meu e eu não fui capturada por essa série que está super bem falada. Ou seja, fica aqui sim a minha sugestão. Eu vou voltar para ela assim que for possível. Por quê? No dia seguinte a gente assistiu o primeiro capítulo de Sandman, do Neil Gaiman, sim, baseado na HQ famosa desse autor. Ele que participa também da série, ajudando os roteiristas a reproduzir nas telas essa HQ maravilhosa. E olha, gente, não deixa nada a desejar. A gente já assistiu, eu e meu namorado, até o capítulo 6 ou 7, e foi muito legal. A gente tá super curtindo. Então fica aqui a sugestão para uma atmosfera muito mais fantástica, mas que tem uma simbologia muito bacana. Pelo menos é o que eu enxergo, uma simbologia que reflete muito a nossa vida. Então vale muito a pena. Mas a gente parou, a gente vai começando várias e vai meio que parando tudo, porque o meu namorado sugeriu, que tal assistirmos Marco Polo? Eu falei, vamos assistir. Eu assisti o primeiro episódio de Marco Polo e fiquei alucinada. Me fisgou porque é muito histórica. Volta lá para o século XIII, Idade Média. Eu fiquei enlouquecida com essa série, que agora vou ter que revelar algumas coisas para vocês, porque ontem, então eu não presto atenção em número de temporadas, o que está disponível ou não na Netflix, enfim. Essa série, gente, eu falei, sou retardatária, ela é de 2014. Ela foi lançada como o primeiro grande épico feito pela Netflix. É uma produção original Netflix que tinha essa ambição e começou muito bem. Tanto é que eu tô encantada. Eu tô no 7º episódio, se não me engano. Eu tô amando. Cada capítulo é brilhante. O Marco Polo é um ator italiano, Lorenzo Richelme, mas foi para Hollywood e combina esse componente italiano com o Hollywood e tá se dando muito bem. Nessa série ele manda muito bem. Todos os atores estão muito bem caracterizados. É uma história fantástica. Marco Polo. Quem foi Marco Polo? Sim, o cara responsável por você comer espaguete hoje em dia. Marco Polo era aquele mercador de Veneza, de uma família de mercadores que viajavam pelo mundo. Veneza, que era uma das capitais europeias abertas para o mundo, um grande porto. A família dele, a família Polo, viajava pelo mundo trazendo especiarias, tecidos exóticos, fazendo esse comércio com o restante do mundo, principalmente o Oriente. E o que acontece é que o Marco Polo vai seguir com o pai e o tio dele, os dois polos originais, vão para uma viagem pela Rota da Seda que leva a Mongólia e a China. Chegando lá na Mongólia, é a Mongólia de Kublai Khan, neto de Gengis Khan. Eles capturam o Marco Polo. Ou melhor, na história,
o pai do Marco Polo fala: quer saber? Fica com meu filho aqui como garantia, a gente vai embora, deixa a gente ir embora e você pode ficar com meu filho de boa. O Marco Polo fica meio indignado de ser abandonado pelo pai e assim começa a série. E aí a gente vai conhecer uma Mongólia super violenta, mas com outros hábitos. É muito interessante. Em grande conflito com a China. Então a gente vai ver o contraste entre os dois, China e Mongólia. E a gente vai conhecer esse Marco Polo, que é um cara muito sagaz, observador, que logo se aproxima do grande Khan, do Kublai Khan, e vai conseguir uma proximidade aí que vai garantir uma sobrevida a ele, bem importante. A gente tá amando. Então, qual é o problema disso? Você vai ver que tem 2 temporadas lá, e para os retardatários como eu nem sabia que tinha Marco Polo na Netflix. Mas essa série foi cancelada. Ela teve a primeira temporada em 2014, em 2015 foi feito um episódio único com um personagem muito interessante, que é o 100 Eyes, é isso? Sem olhos. É um lutador de Kung Fu. Para quem gosta de Kung Fu, essa série é imperdível. E teve em 2016 a segunda temporada, que ao que parece, segundo os críticos, que deu uma caída, porque ela, para ser épica, ela começou a ficar muito cara e a Netflix acho que não estava a fim de pagar isso e não teve o mesmo respaldo de audiência que justificasse pelo menos a permanência da série. Assim, eles cancelaram em 2016, ou seja, tem as 2 temporadas e vai terminar por aí. E ao que parece, não houve nenhum episódio final. Peraí, já que a gente vai terminar no meio, era para ter 5 ou 6 temporadas. A gente vai terminar, desculpe, no meio, mas não vamos nem gastar fazendo um episódio que resuma, dê um final para o Marco Polo. Parece que termina meio que no ar. Gente, eu não sei, porque eu tô na primeira temporada e eu tô encantada. Então, seja lá o que for, eu vou curtir a primeira temporada à vontade, porque traz essa coisa, revive esse momento de Idade Média que eu acho único. Você poder assistir isso. E é uma coisa muito distante, a Mongólia daquela época. A Mongólia de hoje é distante para mim, imagine a do século XIII. Essa história do Marco Polo, eu que adoro Veneza, apesar que Veneza morre nessa história, né? Ele vai pra Mongólia, lá que tudo vai acontecer, mas eu tô amando. Enfim, gente, quantas séries eu falei aqui! Mas foram as minhas últimas incursões, principalmente ou unicamente na Netflix. E eu fico aqui com essas sugestões. Se você, como eu, demora um pouquinho para entrar na onda, ou entra em ondas que nem são hypes, que é o caso do Marco Polo, mas ficam aqui sugestões de séries que me divertiram muito, estão me divertindo ainda. Quem sabe você também se diverte. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.